Bom dia, meus queridos alunos do nono ano A. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de ciências de vocês da Escola Anália Simões. Estamos na nossa 16ª semana, hoje, dia 1º de setembro, né? Então eu queria recordar com vocês uma coisa importante para poder a gente avançar no nosso assunto. Lembra quando a gente estudou sobre substância pura e mistura? Uma substância pura quando eu só tenho moléculas daquela substância. Eu vou ter uma mistura quando eu tenho duas ou mais substâncias misturadas. Então, água, só vou ter água pura se ali eu tiver apenas moléculas de água. Se ali eu tiver um sal mineral dissolvido, tiver qualquer outra coisa dissolvida, ali eu não tenho mais uma substância pura. Eu vou ter uma mistura, né? Vocês devem lembrar disso. Agora a gente precisa entender um conceito importante, né? A diferença entre uma substância simples e uma substância composta. Está testando sobre os átomos, lembra que a gente estudou muito sobre os átomos, né? A distribuição eletrônica dos átomos. E eu preciso que vocês entendam uma coisinha aqui muito importante que é sobre essa questão de substâncias simples e compostas. As substâncias puras só vale para as substâncias puras, né? A gente vai classificar as substâncias puras como simples e compostas. Quando é que uma substância ela é simples? As substâncias simples apresentam um único elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio, a molécula é quando você tem átomos que se juntam para formar a substância, sabe? Para formar a primeira parte da substância, que é a molécula, a menor parte de uma substância, que tem as características daquela substância, aquele ponto de fusão, aquele ponto de ebulição, aquela densidade, certo? Aquilo eu chamo de molécula, é quando um átomo se junta a outro ou vários átomos se juntam para formar essa molécula. Eu tenho aqui a molécula do oxigênio. A molécula do oxigênio. Quais são os átomos que formam a molécula do oxigênio? Quantos são? 2. E quais são? Quais são as espécies? Quais são os elementos químicos que formam a molécula do oxigênio? Um átomo de oxigênio e outro átomo de oxigênio. Então percebam que é uma molécula formada apenas por átomos de oxigênio. Só tem oxigênio. Já o gás hidrogênio, ele é formado pela união de um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio. Perceba, só tem hidrogênio na molécula do gás hidrogênio. O gás nitrogênio é formado por dois átomos, eles se juntam, a gente ainda vai estudar lá na frente como é que eles se juntam, como é que esses átomos se juntam, né? Como é que eles se ligam. Bom, é um assunto chamado ligação química que a gente vai estudar lá para frente. Mas aqui, ó, o nitrogênio ligado a outro nitrogênio. É uma molécula. Tenho dois átomos. Se eu tiver dois átomos ou mais ligados, aí eu vou ter uma molécula, certo? No caso aqui eu tenho a molécula do nitrogênio. Dois átomos. Esse de nitrogênio e esse de nitrogênio. É tudo nitrogênio. Aqui só uma molécula formada apenas por átomos de oxigênio. Aqui moléculas apenas formadas por hidrogênio. E aqui nessa substância que é o gás nitrogênio formada apenas por átomos de nitrogênio. Então, eu chamo essa substância oxigênio de substância simples, porque todos os átomos que formam essa molécula são só de oxigênio. O gás hidrogênio eu chamo também de substância simples porque são formados apenas por átomos de hidrogênio. E o nitrogênio, o gás nitrogênio, eu só chamo ele de substância simples porque ele só tem átomos de nitrogênio também. E as substâncias compostas? Bom, as substâncias compostas são constituídas por elementos químicos diferentes. Água é feito por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Olha só, são três átomos, dois elementos químicos diferentes. Porque eu tenho o elemento químico hidrogênio e o elemento químico oxigênio. Então, percebe, eu tenho três átomos, hidrogênio e oxigênio são os elementos químicos. Então, isso é uma substância simples? Não, porque eu tenho dois átomos diferentes, né? Duas espécies químicas diferentes, dois elementos químicos diferentes. Então, tem uma substância composta. O metano, o gás metano, é formada por um carbono e 4 hidrogênios. Quantos átomos formam o elemento químico carbono? Na verdade, são 5. Mas quantos elementos químicos formam o metano? Só 2. O átomo de carbono e átomos de hidrogênio. Hidrogênio e carbono. 2 elementos químicos. Né? Só que um desses elementos químicos tem 4 unidades, né? 4 hidrogênios. É uma substância simples ou composta? Composta. Porque tem muitos átomos? Não, porque tem átomos diferentes. Carbono e hidrogênio. Olha aqui, ó, tem nitrogênio e hidrogênio.
então também é uma substância composta, porque, né, eu tenho dois átomos diferentes, dois elementos químicos diferentes. São 4 átomos, mas sendo que 3 são de hidrogênio e o outro é de nitrogênio, é a amônia, né? Então, aqui eu tenho água, metano e amônia. Então, no exemplo aqui anterior, a gente viu que oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, os gases, são substâncias simples, porque são formadas apenas pelo mesmo átomo, a molécula é formada pelo mesmo átomo. E aqui eu vou ter uma substância composta porque essas substâncias são formadas por átomos diferentes. No caso da água, oxigênio e hidrogênio. No caso do metano, carbono e hidrogênio. E no caso da amônia, nitrogênio e hidrogênio. Tá difícil não, né? Isso aí é fácil, né? Acho que entenderam o que é uma substância simples e o que é uma substância composta. Ok. Recordando um pouquinho o que a gente viu da aula passada sobre a notação, como é que se escreve os elementos químicos, né? O númerozinho que fica embaixo, o que significa, esse númerozinho que fica aqui em cima, o que é que significa, essas letras, o que significam, né? Então, notação geral do elemento químico, é uma revisada sobre o que a gente viu na aula passada. É comum usarmos uma notação geral para representar os elementos químicos. Nesta notação encontramos, além do símbolo, o número atômico, que é a quantidade de prótons, né, que tem no núcleo, e o número de massa. Lembrando, como é que é o seu número de massa de um átomo? Somando as suas partículas, as partículas que ficam no núcleo, que são os prótons e os nêutrons, né? Então aqui eu tenho a letra E, que significa de elemento químico, A de massa e Z de número atômico. Ou eu escrevo ele assim, aí o símbolo do elemento químico e o número atômico embaixo, né, a quantidade de prótons, e a massa pode ser aqui em cima. Mas o mais comum, que a gente mais usa, até porque no computador é mais fácil de digitar, mais fácil de fazer, esse aqui, que continua o número atômico embaixo e o número de massa em cima. Lembre-se, o pesadão vai em cima, o pesado fica em cima, a massa fica em cima, certo? E o número atômico fica embaixo. Só para lembrar, o que é o número atômico? Quantidade de prótons que um átomo tem no núcleo. Ele identifica o átomo, ele é a identidade do átomo. Do mesmo jeito que você tem um número de identidade, um número de CPF, o átomo também tem que ter a identidade dele. Como é que eu vou saber que aquele átomo é um átomo de oxigênio? Como é que eu vou saber que aquele átomo é um átomo de carbono? Tem que ter uma forma de descobrir como é isso. Pela quantidade de prótons que ele tem no núcleo, pelo seu número atômico. É assim que eu sei que átomo é aquele, né? Então, por exemplo, aqui eu sei que todo átomo que tiver número atômico 80, eu sei que vai ser um átomo de, aqui, ó, de mercúrio, Hg. Lembra que a gente estudou os símbolos, né? Pode ter uma letra, pode ter duas, tem elemento químico até com 3, mas o mais comum é com uma e com 2 letras, sendo que a primeira obrigatoriamente tem que ser maiúscula e a segunda obrigatoriamente tem que ser minúscula, certo? A gente viu que as iniciais obedecem o nome, O de oxigênio, C de carbono, né? Mas a gente viu, por exemplo, alguns elementos químicos que as iniciais não batem com o nome, como por exemplo sódio. Sódio começa com Na, mas é por quê? Porque o sódio lá no latim se escrevia natrium, né? Então natrium é Na de natrium, que era um nome em latim, né? E no caso aqui também o mercúrio ficou com esse Hg, né? Que é o nome as iniciais do nome em latim. Então isto indica, né, essa simbologia aqui, que o átomo de mercúrio possui número de massa 201, a massa aqui em cima, que é a soma dos prótons mais os nêutrons, e número atômico 80, que fica aqui embaixo. Possui ainda 80, veja só, quando você vê que aqui tem um número 80, quer dizer que tem 80 prótons e tem 80 elétrons, certo? Porque um átomo, no seu estado fundamental, um átomo neutro, é aquele átomo que a quantidade de cargas elétricas positivas, a gente não aprendeu que o próton tem carga elétrica positiva e o elétron tem carga elétrica negativa. Então as quantidades, elas são iguais. Se eu tenho 12 prótons, 12 cargas positivas, eu vou ter 12 cargas negativas, elétrons. Mas professor, é sempre assim? Não. Não é. Tem átomos que podem perder ou ganhar elétrons. Aí, meu amigo, você vai ter um átomo que pode ter mais próton do que elétron ou mais elétron do que próton. Se ele tiver mais próton, presta atenção, próton tem carga elétrica positiva, são cargas elétricas positivas, e o elétron tem carga elétrica negativa, né?
Se eu tenho mais próton do que elétron, então eu tenho um átomo no todo mais positivo que negativo, né? Porque se eu tenho mais próton e ele é positivo, e eu tenho mais partícula positiva, o átomo como todo vai ficar mais positivo. Mas se eu tiver mais elétrons do que próton, aí eu vou ter um átomo que ele vai estar eletricamente mais negativo do que positivo, porque eu vou ter mais cargas elétricas negativas, que são os elétrons, do que os prótons. Então, átomos que têm quantidades de prótons e quantidades de elétrons diferentes, ou porque tem mais próton do que elétron, ou porque tem mais elétron do que próton, são chamados de íons. Então, às vezes, você pode estar lendo o livro, porque um íon... Peraí, o que é íon? Não, íon é um átomo. Por que não chama de átomo? Porque um íon é um átomo especial. O íon é um átomo em que a quantidade de prótons e elétrons são diferentes. As quantidades são diferentes. Acho que está fácil de entender isso. Então, um átomo pode perder ou ganhar elétrons para se tornar estável. Nestes casos, será obtida uma estrutura com carga elétrica chamada íon. Claro que essa carga elétrica pode ser mais positiva, porque pode ter mais próton, ou mais negativa, porque pode ter mais elétron do que próton. Para atingir estabilidade, essa estabilidade elétrica, cada elemento químico precisa ganhar ou perder elétrons nas ligações químicas. Dessa forma, eles adquirem 8 elétrons na camada de valência. É a chamada regra do octeto. É como se os átomos eles fossem obstinados para ter 8 elétrons na sua última camada, com exceção, é claro, dos átomos que só tem a camada K, que é o caso do hidrogênio e do hélio. No caso do hélio não, porque o hélio já tem a camada K completa com 2 elétrons, mas o hidrogênio, por exemplo, só tem 1 elétron, né? Mas tirando eles dois, todos os outros átomos da tabela, todos os outros cerca de 113, 114 elementos químicos que tem na tabela periódica, é como se eles quisessem, entre aspas, né, porque átomo não tem vontade, né, mas é como se eles fossem obstinados para ter 8 elétrons na sua última camada. Eles fazem de tudo para ter 8 elétrons na última camada, sempre. Aprendam isso. Todo átomo, ele quer, porque quer ter 8 elétrons na sua última camada. Se for preciso, ele vai perder elétrons, se for preciso, ele vai ganhar elétrons, se for possível, ele vai compartilhar elétrons, vai fazer todo tipo de negócio para ter 8 elétrons na sua última camada, certo? É a chamada regra do octeto. É a forma de ele tentar até imitar um gás nobre. Gás nobre é um elemento químico que ele sempre tem 8 elétrons na sua última camada. Diga um exemplo, professor. Neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, vocês podem ver até na tabela periódica, fica no cantinho direito, mas vamos deixar isso para depois. Vamos lá, agora presta atenção. Dá uma recordada aqui. Íons são átomos que possuem quantidades de cargas elétricas positiva e negativa diferentes. Né? Porque se elas forem iguais, então o átomo está estável eletricamente. Eu vou chamar ele apenas de átomo. Mas quando elas são diferentes, aí fica com uma diferença de carga, né? Mais positivo, mais negativo, então eu chamo de íon. Existem 2 tipos de íon, né? Porque se tem o íon que tem mais próton do que elétron e o íon que tem mais elétron do que próton, eles deram nome a isso. Então, quando o átomo perde elétrons, o íon terá carga positiva e será chamada de cátion. O que isso quer dizer? O que é um átomo, um íon cátion? Um íon cátion é um átomo que tem a quantidade de prótons e elétrons diferentes, mas um cátion é aquele que tem mais próton do que elétron. Olha um exemplo aqui. Vê aqui, cada Pzinho desse significa uma partícula de próton e cada Ezinho desse significa uma partícula de elétron. Quantos prótons tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos elétrons tem aqui? 1, 2, 3. Tem mais próton ou tem mais elétron? Tem mais próton. Se ele tem mais próton, ele está mais positivo. Então é o íon cátion. Já o ânion é quando o átomo ganha elétrons, o íon terá carga negativa, é denominado ânion. Ânion é um íon que tem mais elétron do que próton. Então, por exemplo, você olha aqui no núcleo, quantos prótons tem? 3. Mas quantos elétrons tem aqui ao redor? 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais carga elétrica negativa ou tem mais carga elétrica positiva? Mais carga elétrica negativa, já que o elétron é negativo. Então, o átomo está mais positivo ou mais negativo? Está mais negativo. E quando um átomo está mais negativo, eu chamo ele de quê? De íon ânion. Quando ele está mais positivo, eu chamo ele de íon cátion. Tá difícil isso? Acho que não, né? Dá para desenrolar isso aí. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu não quis ainda falar mais. Na próxima aula a gente vai aprofundar o nosso estudo sobre íons. Mas eu preciso que para a semana vocês estejam na cuca de vocês que o íon são átomos que têm cargas elétricas diferentes, quantidades de cargas elétricas diferentes. Quem tem mais próton do que elétron é chamado de íon
cátion, e quem tem mais elétron do que próton, tem mais carga elétrica negativa, né? É chamado de íon ânion. Se você entendeu isso aí, o resto que a gente vai ver na próxima aula já vai se tornar muito mais fácil. Se não entendeu isso, aí realmente vai ficar um pouco mais difícil da gente trabalhar na aula que vem. Mas por hoje é só. Um abraço a cada um de vocês e até a semana que vem. Tchau.